E a mensagem dessa noite está no livro das Segundas Reis, capítulo 5, versículo de primeiro. Livro de Segundas Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Desde já eu quero agradecer a sua vida nesse lugar, aos visitantes, se sintam bem-vindos. Que Deus possa continuar falando contigo no decorrer da administração. Segundas Reis, capítulo 9, Segundas Reis 5, versículos de número 1. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus, vejo que todos os encontraram. A palavra do Senhor vai nos falar da seguinte maneira. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valoroso, porém sofria de lepra. Saíram tropas da Síria e o levaram pressa na terra de Israel. Uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela: sua senhora, quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E então entrou Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também a carta ao rei de Israel, que dizia: assim que chegar às tuas mãos essa carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus capaz de matar ou vivificar, para que este venha me pedir que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, vede que ele buscar ocasião contra mim. Versículo 8, é a atenção redobrada. Ouvindo Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel rasgar os seus vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-nos vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã com seus cavalos e com seu carro parou à porta da casa de Eliseu profeta. Então Eliseu enviou uma mensagem por o seu mensageiro e disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada e purificado. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Senhor, uma vez mais fala conosco através da tua ministração. Nós temos uma palavra bem diferenciada. Desde a manhã até a esse exato momento, Deus falava no coração. Queria trazer algumas pessoas, e eu entrei meio que em conflito com Deus, dizendo: Senhor, eu já preguei essa mensagem na igreja, mas toda vez que tu está me impelindo a pregoar, tem pessoas precisando escutar. Então Deus começou a abrir o manto da revelação. Eu quero ministrar na sua vida sobre os 7 mergulhos de Naamã. Nada mais, nada menos, quando eu comecei a falar para você que ele era o capitão do rei da Síria, e sobre a sua mão o Senhor, com S maiúsculo no caso, o Deus que criou os céus e a terra, dera livramento por intermédio da vida deste homem, um homem honrado, com suas iguarias, com suas honras aos méritos. Ele tinha poder de entrar, poder de sair, mandar, desmandar, porque ele era um homem honroso e ele era um homem de peleja. Mas só que todas as honrarias, todas as iguarias que ele recebia pelas suas batalhas, os despojos dos reinos que ele combateu e pegou o melhor da terra, não era servido de muita coisa para ele. Ele tinha honra, ele tinha mérito, ele tinha uma casa, ele tinha uma família abençoada, ele tinha exército da Síria no seu poder, na sua mão. Mas todavia esse homem, ele tinha uma enfermidade. Ele era leprento ou leproso, dependendo da sua tradução. Todavia para ele é como se ele tivesse sido amaldiçoado pelos deuses. Nós iremos saber no decorrer da mensagem
homem, ele cultuava e servia a outros deuses. Segundo os relatos de alguns historiadores, nós queremos saber que a Síria, assim como a outras nações dos egípcios, eles cultuavam vários tipos de Deus. Segundo o seu costume, eles irão tratar que Naamã foi amaldiçoado pelos deuses. Possivelmente ele pegou a lepra por ter tocado em alguma, deixa eu ver como é que eu posso dizer, em ter tocado, destruído algum templo pagão ou alguma atividade daquela época antiga. Algumas pessoas insistem em dizer que ele tinha amaldiçoado, mas não, pelo contrário, eu tenho certeza que isso aí, e nós vai se desenrolar esse manto que era da vontade de Deus, aquela lepra cair sobre a sua vida. Como eu falei, ele dominava tudo, ele era chefe, ele era capitão, mas ele era leproso, leprito. Então, quando eu fico imaginando, quando ele queria ter ali até relação com a sua mulher, se fosse, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que ele teria filhos. E como é que ele poderia tocar nos filhos se a lepra é contagiosa? Nós iremos saber, eu preguei nesses dias atrás sobre os 10 leprosos, que existiam cidades específicas para determinada doença. Nós iremos saber que se ele estava no meio da cidade, se ele estava no meio da multidão, do povo lá da Síria, nós iremos saber que a sua lepra estava no estado inicial, porque já se estava no meio ou avançado, ele já tinha sido colocado para fora da sua cidade. Mas olha comigo, tem que abrir um leque agora e voltar no tempo junto comigo. Preste atenção, o início da lepra, ele está procurando em todas as divindades a sua cura, todos os mantigas, feitiços. Eu tenho certeza que se fosse no dia de hoje, ele teria ido para o espiritismo, para a mesa branca, ser operado para pessoas que encarnam demônios, que dizem que são espíritos de médicos e faz uma cirurgia mentirosa, porque eles pegam no canto e colocam no outro. Sabe por quê? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Porque se ele tira da perna, ele vai e coloca no braço. Se ele tira do braço, ele tira da pessoa e coloca na filha, coloca no filho. Mas fica um ciclo vicioso. Se fosse nesse dia também, com certeza ele ia lá no terreno de Macumba, das rezadeiras, e ia procurar a sua cura. Mas só que nós sabemos que a cura só pode vir da parte de Deus. Deus já estava preparado, dizendo: esse camarada vai ter que ter um encontro comigo, ele vai ter que ver quem é que manda na parada, ele vai ver que Deus existe na terra. Fica imaginando aí, o homem cheio de honrarias, uma família, um legado, ele deixou no reino da Síria, homem de peleja e de batalha, está com os dias contados, porque ele vai ter que se retirar do palácio do rei. Ele vai ter que deixar de mão o seu trabalho. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Eu fico imaginando, no decorrer do tempo, a lepra já se espalhando no seu corpo, o cheiro começa a subir. O mau cheiro começou a sentir as pessoas que estavam do lado dele. Você sabe o que é adentrar na vida de um ser humano que não pode abraçar a sua mulher, que não pode pegar assim como esse homem está segurando a sua filha? Você sabe o que é não poder acariciar a sua mulher, não poder dar um aperto de mão a um amigo querido? A lepra causa isso na vida de alguém. E Deus está falando que eu tenho pessoas nesse estado, não tem mais como ter contato com o pai, com a mãe, porque a lepra está impedindo. Pastor, o que é a lepra? É o pecado, é a desobediência. Alguma coisa foi gerada e você não tem contato mais com as pessoas que realmente lhe amam. Deus está dizendo: ei, chegou o tempo de você ter um encontro comigo. Dentro da casa desse cidadão, ele pega algumas traduções, vai dizer uma escrava, uma servidora, como se fosse uma empregada nesse dia, uma diarista nos nossos dias. E nós entenderemos que lá no meio da situação, ela viu o sofrimento de Naamã e disse: se ele estivesse em Israel, com certeza ele ia se encontrar com o profeta de Deus, com o homem de Deus, e ficaria curado da sua lepra. Quantas vezes você, que hoje é homem e mulher de Deus, chama os teus amigos para vir para a casa do Senhor, porque a enfermidade do corpo, há doenças infectuosas como os AIDS, o HPV, ensina herpes como outra doença contagiosa, e essas pessoas não vêm, e elas perdem a oportunidade do Senhor Jesus Cristo ser glorificado na sua dificuldade.
as portas, que Deus pode libertar da droga, que Deus pode libertar da prostituição, do vício, do álcool. Deus pode fazer essas coisas. Quem dera. Vou pegar pesado agora. Quem dera que você fosse essa serva, se levantar no meio da tua casa e apontar o dedo assim na cara daquela pessoa e dizer: eu não sei como é a tua vida, mas eu sei que o meu Jesus, ele pode te salvar e te mudar. Você sabe a necessidade daquelas palavras? Ela estava alguns dias escravas, como eu disse, trabalhando fora da sua nação, fora dos pés do profeta, fora do santuário em Jerusalém. Você sabe o que é isso? Fora da sua terra natal, mas com uma mensagem de Deus. Ela disse: ah, meu Senhor. Na verdade ela falou: minha senhora, se o meu Senhor estivesse em Israel, com certeza ele seria curado. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado morrem no alcoolismo, no vício das drogas, porque não nos levantamos para dizer que Jesus salva, cura, transforma, prepara, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Até quando ouvir com a mensagem de Deus? Até quando você vai ficar de boca calada dentro da sua escola, dentro do teu trabalho, dentro da tua família? Até quando as pessoas irão se perder? Até quando vai ficar calado? Vendo as pessoas que você mais ama morrendo, destruindo na sarjeta da vida, e você aí sabendo que Jesus faz ainda. Me perdoe a expressão, mas você não tem coração. Você não sabe o que é evangelho. Calado enquanto Deus querendo fazer. E aí quem age por nós, quem irá falar por nós, Senhor, está aqui. Mas também está na hora de você abrir a sua boca. Pessoas, amigos, vizinhos, os parentes se perdendo, porque você está calado, covarde. Sem coração, seus amigos se perdendo, e você não quer abrir a tua boca. Você fica imaginando aí, se essa serva, escrava, como você quer aí, levá-la, essa mulher desconhecida, essa serva de Deus, porque foi uma mensagem dos céus para a vida desse homem. Você sabe o que é a autoridade que ela pregou aquilo? Ela mobilizou o rei da Síria. Olha só, uma pregada vinda, uma mensagem vinda na hora certa, como é, impacta uma nação. Eu estou falando apenas de uma empregada. Uma empregada se levanta e faz um reboliço na nação da Síria. O rei se levanta porque o seu servo, Naamã, o seu capitão, tinha dado muitas honras à Síria, tinha conquistado muitos reinos, e eles estavam no seu ápice, no maior momento da hierarquia monarca da Síria naquele momento. E o rei diz: espera aí, vem cá, Naamã, se lá verdadeiramente em Israel podem te curar, pois eu quero te dar prata, ouro e roupas finíssimas para você levar de presente em troca da sua cura. Você sabe o que é isso aí? Uma mensagem, uma só, mobiliza a Síria. Mas só que nós iremos ter um rei, que eu creio que ele não é muito espiritual, não cria muito no poder de Deus. E se não fosse o profeta, o negócio estava feito. Porque quando o rei de Israel ele recebe a mensagem, ele diz assim: e sou eu Deus para ter o poder de matar e vivificar? Eu acho que esse rei da Síria aí quer levantar-se uma guerra, porque eu não tenho poder e autoridade para curar Naamã, seu capitão. Ele levou para o lado político, ele levou para o lado social, um lado natural. E quantas vezes Deus quer que você seja espiritual? Deus está dizendo que quer que você seja espiritual no teu trabalho, na tua faculdade, dentro da tua casa, porque se
igreja não dá glória. Você tem que deixar de ser carnal e ser espiritual. Se não fossem os profetas, aí estão por nós os obreiros da casa do Senhor para dizer: ei, igreja, chegou o dia, aleluia, de nós se levantarmos como homens e mulheres espirituais. O profeta escutou aí o reino de Israel se mobilizou. Eita, a guerra vai se levantar, vamos perder, porque a Síria está dominando, está no seu ápice, ela está quebrando tudo no pau. E o profeta diz: ei, rei de Israel, deixai-o vir a mim, e saberão que aqui tem homem de Deus, saberão que há Deus em Israel. Levanta a mão para o céu, eu quero profetizar o de Deus na tua vida. Deus está dizendo: ei, deixa eles vir, que eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Deixa a guerra se levantar, Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Isso é uma mensagem forte para aqueles que creem. Quantos estão crendo nessa mensagem? Começar a pregar. Naaman chega, vai para a casa do profeta. Como ele era um homem de honraria, tinha status no meio da sociedade, ele chega na casa de Eliseu, acostumado a pessoas se prostrarem perante ele. Pessoas, eu fico imaginando se fosse hoje soltar os rojões, esticar o tapete vermelho. Opa, entre, passe, por gentileza. Você sabe que o profeta é bruto, o profeta só faz aquilo que Deus manda. O profeta veio aí para meio que distorcer a lei da sociedade, para que o nome de Deus venha ser glorificado. O profeta vai e nem se importa do status, nem se importa do cargo que ele estava, nem se importa quem ele era. Na visão do profeta, ele era um simples homem que veio buscar a dádiva de Deus. E nós, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Não tem o maior, não tem o menor, não tem ninguém. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia dele. Quantos vieram por causa da graça e da misericórdia? É desse jeito. Joga a mão no terceiro andar e dá uma glória para Deus. Aleluia. Ele veio o que ele tinha. Ele veio com dinheiro, mamon. Ele veio com as honrarias dele, veio com excesso acompanhando ele. Mas é por aí não. Quando nós viemos para a presença do Senhor, tem que ser com delicadeza, com sutileza, tem que saber entrar e saber sair, tem que se humilhar perante a Ele e não ficar com o nariz alto, com a cabeça lá em cima, querendo passar por cima dos irmãos mais humildes da igreja. Deus está dizendo que essa noite tem crente que precisa descer. O profeta manda o mensageiro Geazi e diz: vai até esse capitão aí. Eu não quero ele estar vindo com muita honra, e eu só dou honra a Deus. Vai até ele e diz aí: o meu Senhor mandou dizer que se você quiser ficar curado dessa sua lepra, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Nós só estamos falando um homem com protocolos, com etiquetas, nomenclaturas, homem de alto grau na sociedade. E você sabe como é difícil essa pessoa ficar na dependência de outros, se humilhar, largar os seus status. E eu começo a falar sobre os 7 mergulhos de Naamã agora. Prepara teu coração, que Deus vai falar tremendamente. Eu tenho 7 estágios que ocorreu desde a palavra do profeta até quando ele fica purificado. Prepara teu coração, que vem chumbo grosso. Quando nós falamos de Jordão, nós falamos de um rio enigmático, de um dos rios mais misteriosos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Por quê? Porque grandes acontecimentos estão ligados a esse rio. Se nós olharmos com os olhos que Naamã viu, um rio, um dos mais imundos, se fosse nos dias de hoje, aqui no Ceará seria o Rio Cocó, se fosse em São Paulo seria o Tietê. Então, como é
essa mensagem de Deus para as nossas vidas. Como eu acabei de falar para você, o rio aí tem mistérios. É Deus querendo se manifestar. O Rio Jordão, quando ele entra na vida de alguém, é um significado de divisor de águas. Quem era antes e quem era depois. Porque nós iremos tratar da vida de Naamã. Agora, prepare que vamos adentrar em profundidade. Quando nós encontramos Jordão na Bíblia, como eu falei, grandes acontecimentos aconteceram sobre esse Jordão. Eu falo da travessia do povo de Israel no livro de Josué capítulo 3 em diante, quando o povo de Israel se levantou uma nova geração e eles atravessam o rio Jordão para possuir a terra de Canaã. Nós iremos ver que o profeta Elias atravessa o rio Jordão quando ele tocou com a sua capa na água. Nós iremos saber que é a terceira vez que o Jordão se abre quando Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito do seu Senhor, e ele diz: se verdadeiramente o meu servo é o de Deus, o mar vai ter que saber. Ele pegou a capa de Elias e tocou na água, e mais uma vez o Jordão se abriu. Se nós olharmos para essa visão, é um divisor de águas. Israel, antes do Jordão, quem era? Uma nação perseguida, uma nação atribulada, uma nação escravizada. Depois do Jordão, um povo grande que se estabeleceu na terra, constituiu tribos, e foi que quando começou a dar partida a grande nação de Israel, que vai se levantar rei Saul, rei Davi, rei Salomão, e aí em diante. Quem era Israel antes do Jordão? Um povo escravo. Quem é Israel depois do Jordão? Um povo com a glória de Deus. Quem era Elias antes do Jordão? Um profeta, um homem de Deus. Mas depois do Jordão, um santo homem de Deus, que pegou a estatura de varão perfeito, que Deus o arrebatou e tomou para si. Quem era Eliseu antes do Jordão? Um simples servo do Senhor, Elias. Depois do Jordão, profeta no lugar de Elias. Eu falo de um divisor de águas. O Jordão significa em nossas vidas o quê? A tribulação, o nosso momento aí. Eu sou crente ou não sou? Eu vou ser homem de Deus? Não sou. O Jordão representa em nossas vidas o maior momento de dificuldade, o momento que temos em raciocinar o que queremos de nossa vida. E eu quero profetizar que essa noite você está no meio desse Jordão, mas eu quero só saber aqueles que vão atravessar o Jordão. Quero decretar algo de Deus e profetizar na vida de você que está vendo esse vídeo. Depois dessa situação, muitos vão ter que ver que você é um homem e mulher de Deus, que recebeu o seu dobrada, e você agora está estabelecido. Eu quero profetizar na tua vida que depois desse sofrimento, depois das calúnias, Deus será glorificado. Divisor de águas. Mas não é fácil chegar até o Jordão. Como iremos nos posicionar no caminho do Jordão? Quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, começa sua nova trajetória. No começo aqui, vamos na graça, no conhecimento, vamos entrando no mistério, mas chega o momento do Jordão, o divisor de águas. Aquele chega o tempo da libertação. Antigamente, um prostituto e agora um pastor. Antigamente, um usuário de droga, agora um missionário. Antigamente, um homem lesbiano, um homem e mulher sem futuro, agora profeta de Deus aqui na terra. Todos nós iremos passar pelo Jordão. Infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso. Algumas pessoas estão ficando para trás, ficando com o passado, querendo os sentimentos antigos, enquanto Deus está dizendo: vai avante, eu te levantei, foi para você passar por dentro do Jordão. Se ele não se abrir, por cima você vai passar, porque eu tenho o controle da tua vida, mas depende de você. É tanto que eu começo a ver
processo de mergulho de Naamã. Estou só dando a introdução do Jordão, que é o Jordão na vida do ser humano. Quantos estão entendendo? Levanta a mão, dá glória para Deus. Aleluia, como é que o povo está entendendo? Primeiro mergulho de Naamã. Como eu disse aí, o Jordão é o nosso divisor. O antes e o depois. Nós iremos saber que algo pegou Naamã. Primeiramente, ele teria que dar o primeiro passo. E eu chamo o primeiro mergulho que ele teria que dar. O profeta deu uma ordem direta para ele, que ele precisava se humilhar. Porque o Jordão é dos rios mais sujos, como eu falei. Mas o profeta mandou ele descer e mergulhar nas águas do Jordão. Ele tinha status. Ele estava no maior grau no meio da sociedade síria. E nós entendemos o quê? Que o profeta estava dizendo: você precisa se humilhar. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhai-vos perante as mãos poderosas do Senhor, para que no seu tempo oportuno Ele vos... Eita, escola bíblica, quarta-feira, escola bíblica, vos exalte. Temos que se humilhar perante a mão poderosa do Senhor, para que no seu tempo oportuno Ele vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. O profeta deu uma ordem direta. Se ele queria ser curado dessa lepra, se ele queria chegar no estado mais alto, no grau mais elevado de sua vida, ele teria que se humilhar perante a presença do Deus que criou os céus e a terra. E eu quero profetizar algo de Deus na tua vida. Se você quer sair desse teu cativeiro, essa é a noite de você se humilhar, para que o tempo certo Deus irá te exaltar. Noite de cura e de libertação, libertação do caráter antigo, da pessoa antiga, das obras antigas. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus. Tem que descer, tem que se humilhar. Primeiro mergulho de Naamã, a humildade. A humilhação é um parentesco. Ele teve que se humilhar. Nós acabamos de ler 1 Pedro 5, 6. Humilhados perante a mão do Senhor, e o resto não falei. Em segundo lugar, o que é que Naamã teria que fazer nesse percurso para ser curado da sua lepra? O divisor de águas, o antes e depois. O que é que ele teria que ser? Ele teria que quebrar o seu orgulho. E quantas vezes o orgulho está em nossos corpos, por não dar o braço, por ser, não obedecer, enfim. Deus está dizendo que essa noite tem quebra de orgulho. Deus está dizendo que você será capaz de perdoar, você será uma nova pessoa, porque Deus vai quebrar o teu orgulho. Mas você sabe, Deus não quebra sozinho, não. Você tem que querer. Naamã precisava da sua cura. Por quê? Porque a sua família necessitava dele. A sua sociedade, a Síria, necessitava da cura dele. Por quê? Porque ele era um líder nato. Ele era um homem de guerra, de peleja. E eu vejo também como profeta de Deus para te dizer que a sua família precisa dessa sua atitude de hoje, em se humilhar e você quebrar o seu orgulho. Quando nós olhamos versículo 12 e 13, Naamã, ele vai se orgulhar de quê? Ele vai se orgulhar, ele vai combater. Dizer por quê? Lá em Damasco tem rios mais limpos, porque eu não poderia ir mergulhar lá e ter que ser no Jordão. O orgulho dos rios de Damasco, os orgulhos dos rios da sua região. Deus está me dizendo: precisa descer. Você tem que deixar o seu orgulho de lado. Você tem que tirar a carteirinha de crente sorveteria, colocar de lado para ser um crente pentecostal. Deus tem que fazer você
entender o porquê você não é curado da tua lepra, você não é abençoado, você não está vitorioso. Queda de orgulho do versículo 12 e 13, porque Naamã se orgulhava dos rios de Damasco, e ele não queria descer. Olha só, o negócio foi apertando. Se você entender essa história depois, uma história muito interessante de ganhar em casa, eu recomendo demais essa leitura bíblica. E ele vai dizer, eu fico imaginando assim, poxa vida, eu vim de longe para que ele me curasse, e ele manda fazer essa ruma de coisa. E quantas vezes nós não entendemos o agir de Deus? Em primeiro lugar, eu vi mais uma vez como o profeta dizer que você não precisa entender, apenas obedeça. Se você procurar entender o agir de Deus, você vai ficar louco. Você vai entender já por que isso, essa revelação é só o final. Esse está caindo gosto. Aleluia. Nós podemos glorificar a Deus. Terceiro mergulho que ele precisava dar era nada mais, nada menos do que o mergulho da fé. Naamã, ele estava acostumado ao contato palpável. E o interessante é que ele precisa confiar na mensagem do homem de Deus, profeta, e dar o quê? E mergulhar pela fé. Nós sabemos que se não for pela fé, Deus não se agrada. Se não for pela fé, quarta-feira tem sofrido. E está faltando você. Fala bem, cutuca o irmão de São quarta-feira tem escola bíblica. Cotovelo ele é sério. Cotovelo ele diz, quarta-feira tem escola bíblica. Aleluia. Naamã estava acostumado a pegar as coisas, a sentir, a ver. Ele era, nos dias de hoje, o quê? No tempo da graça, ele era o Cristo Tomé. Eu tenho que ver para quê? Eu tenho que tocar para poder crer. E quantas vezes você perde a bênção por duvidar? Está falando. Está falando. Temos que ter fé. Se você está acostumado a ter uma vida retinha aí, na presença do Senhor é diferente. Para você subir primeiro, você tem que descer. O cronograma de Deus é diferente. Naamã acostumado, eu já falei como era esse camarada, as honrarias que ele tinha. Mas ele precisava confiar na palavra do profeta e ter fé. Fé que no meio daquela podridão, no meio daquelas águas barrentas e sujas do Jordão, depois do 7º mergulho, ele iria se levantar curado. Temos que ter fé. Se não for pela fé, eu já falei, nós não agradamos a Deus. E detalhe, e se tivermos fé e não a obra, a fé ela é? Aê, parabéns, a fé é morta. Tiago, apóstolo Tiago, um livro muito bom. Sobre a fé ele teria que ter o quê? O quarto mergulho de Naamã seria a obediência. Ele teria que ter fé no Deus que ele não conhecia e mergulhar. E segundo aí, que no quarto é o quarto mergulho aqui, o quarto ato que ele teve que fazer para ser vitorioso, ele teve que ser obediente. Mas só que se você ver a história, ele quis relutar, ele quis retroceder. E quantas vezes, por causa do nosso patamar, da nossa vida, do nosso eu, perdemos as nossas bênçãos por não querer obedecer a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Deus estava falando através do profeta sobre aquela atitude ali, nas páginas invisíveis da Bíblia, dizendo o quê? Você precisa ser obediente. Se o profeta mandou você descer lá no Rio Jordão, se mergulhar 7 vezes, vai e faz. Você precisa ser obediente à palavra do Senhor. Deus fala, se você obedecer os mandamentos do Senhor, guardando na sua tábua do seu coração, todas as bênçãos repousarão sobre a tua
sacrificar. O profeta Samuel ele vai dizer: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Sacrificar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, o nosso chamado em cima do altar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sobre essas 4 mergulhos de primórdio, aí iria ser acrescentado algo na vida dele. Agora você vai conhecer o novo Naamã, porque ele obedeceu, mesmo relutando, mesmo aí na sua luta, na peleja com o seu eu. A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus diz: aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Parabéns, aleluia. E ele tinha que o quê? Obedecer, pegar todo o seu orgulho, jogar para trás, se humilhar na perante mão do Senhor, ter fé para ser uma nova pessoa e ser curado da sua lepra. Agora nós vamos entrar na fase terminal dessa mensagem. O quinto ato que ele teve que fazer no meio desses 7 mergulhos foi o quê? Foi o mergulho da restauração. Por quê? Porque quando nós se humilhamos, nós quebramos o nosso orgulho, obedecemos a palavra do Senhor e do homem de Deus, o primeiro ato que vem em nossa vida é a restauração. Levanta a mão para o céu, que Deus está dizendo: é noite de se humilhar, é noite de quebrar o orgulho, é noite de crer, é noite de obedecer, e Deus vai restaurar aquilo que está destruído. Sobre essas 4 coisas: humilhação, queda de orgulho, a crença, no caso, crer e obedecer, Naamã foi restaurado. Mas não era só isso que Deus tinha para com a vida de Naamã. Estava conversando com a minha esposa de tarde, ela ali veio eu estudar, e ela disse: filho, eu nunca vi ninguém pregar com isso. Eu, glória a Deus por isso. Porque Deus não estava preocupado somente com a restauração desse homem. Deus não queria somente que ele fosse curado, não. Deus queria ter um Peniel, Deus queria ter um encontro com ele. E é dessa maneira, Deus está marcando esse culto. É por isso que você veio quase solitário, porque Deus está marcando esse divisor de águas, porque Ele quer ter um encontro contigo. Ele recebeu a restauração, ele foi curado, Deus liberou a vitória que ele tanto precisava. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que domingo ele encarnava o filho pródigo, pegava sobre isso: pai, me dá a tua herança, que eu estou indo gastar irresponsavelmente. Mas não, Naamã tinha uma coisa que nós temos que ter: um espírito de gratidão. O 6º mergulho de Naamã foi a gratidão. Por quê? Porque ele estava necessitado. E quando Deus cumpriu com a sua promessa, ele deu o melhor que ele tinha: um espírito de gratidão. É por isso que quando você for abençoado, a primeira prova de gratidão é subir no altar e dizer: pastor, eu tenho um testemunho para contar, porque Deus fez um milagre na minha vida. Se for na porta de emprego, está aqui: pastor, o meu primeiro dízimo, Deus abriu as portas e eu vim aqui com o espírito de gratidão devolver aquilo que é de Deus. Temos que ser gratos em tudo, dar graças ao Senhor. Apóstolo Paulo vai dizer: porque você está na escassez como na abundância. E eu também sei que nesse tempo difícil que eu estou vivendo, produzirá para mim um tempo muito excelente de glória, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Ele sabia ser grato para com Deus, tanto na escassez como na abundância. Você tem que ter um espírito de gratidão para com Deus, para com o seu pastor e para com o seu ministério. Aleluia. Fala mais, Jeová. Isso era um ponto positivo que tinha em Naamã. Eu não me tudo como seja o mergulho de Naamã. Mas, como eu falei para você, Deus não queria somente isso para ele. Deus via que ele era
agraciado, gracioso. Deus vê que ele tem um espírito de gratidão. No versículo 15 diz assim: você vai ver a gratidão desse homem, que estava dando as suas riquezas para o profeta. E dá lição em muitas pessoas, como eu falei: recebe a bênção e vai embora. Ou então recebe a bênção, mas fica aí com a mão fechada, não oferta, não dizima na casa do Senhor. Aí depois não sabe porque as portas se fecharam. Vocês lembram o testemunho passado da minha irmã, para a glória de Deus? Ela disse: meu cunhado ganha 1.600 e ele recebe por 15, ele recebeu 800. Só que parece que tinha atrasado o salário dele. E as contas chegou o dia de pagar, mas tinha que pagar tudo. E ela disse: ei, dizima ou não dizima? Ficou no contexto. Ela disse: mas eu sei que se eu obedecer é melhor do que sacrificar. Ela tirou os 80 e dizimou. Quando foi 2 dias depois, uma causa que estava na justiça, debaixo, foi colocada em cima e depositaram o dinheiro na conta do meu cunhado. Se ela não tivesse obedecido, quando Deus diz: trazei todo o tesouro da casa do Senhor, diz minha oferta, ela teria ficado na miséria. A porta não teria aberto para ela, não. E eu decreto na tua vida, hein? Se a porta está fechada é por uma atitude irresponsável na sua vida. Essa é noite de você descer, quebrar o teu orgulho, mesmo que fique em falta, ser fiel um pouco, que Deus te colocará no muito. Isso é bíblico, rapaz. Fazer prova de mim se eu, teu Deus, não abrir as portas do céu. É por isso que o migrador, o devorador, o cortador e o destruidor para a tua vida e você não prospera, porque você não tem o espírito de gratidão para com Deus que te abençoou, te ouvida e vida com abundância. Fala, Jeová. Voltando e encerra agora. Tinha um espírito de gratidão, deu o melhor dele, deu as riquezas dele para o profeta, porém o profeta não quis receber. Mas isso não é o que vem ao caso. Passo para o 7º e último mergulho, ou atitude de Naamã, que temos que ter, mas só que o 7 aqui é diferenciado. Como eu falei para você, que o Jordão é o nosso divisor de água. Quem era Naamã antes do Jordão? Um homem idólatra, buscou a sua cura em vários deuses e nações, mas não obteve sucesso. Se nós olharmos no olho espiritual, ele era um zero à esquerda, um zé ninguém. Por quê? Como é uma pessoa sem Deus? O perdoa mas não é nada, porque Deus é tudo em nossas vidas. E olha o que é que Deus queria fazer na vida de Naamã. E eu creio que é por isso que Deus colocou aquela lepra na vida de Naamã, para fazer o nome de Deus glorificado lá na Síria. Você vai entender agora. A partir do versículo 17, você vai ver que Naamã adorava outros deuses. Porém, quando recebeu um milagre em Israel, na casa de Deus, lá no povo de Deus, por intermédio do profeta de Deus, ele fez o quê? Ele deixou a sua idolatria de lado. Por quê? Poxa vida, olha o raciocínio do homem. Eu busquei em vários lugares o milagre, mas ele não veio. Mas só aqui em Israel eu vi que tem homem de Deus. Eu vi que o Deus me curou, pois eu só vou servir e adorar a esse Deus. Deus estava querendo ser adorado, porque intermédio da dificuldade da vida de Naamã fez um altar na sua casa. Ele pegou terra da nação de Israel, porque era santa. Ele diz: eu vou cultuar esse Deus até os últimos dias da minha vida. Eu, quando chegar na Síria, eu vou mostrar para o rei daqui: rei, esse foi o Deus que me curou, e só ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Quantos podem levantar a mão por céu nessa noite e dar glória para Deus, porque ele é digno
vendo essa mensagem pela internet. Oh, aleluia! Ainda hoje, podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutar da sua graça e poder, e sermos curados e purificados de toda a impureza que está sobre nossas vidas. Você que está na sua casa, aonde você está aí, na poltrona, vendo esse vídeo aí, na lan house, seja onde for, no seu quarto, entrega a tua vida nesse momento para Jesus, que Ele vai te purificar, vai te santificar, vai escrever o teu nome no livro da vida, e você será uma bênção. Recebe essa palavra.